Nesse momento nós vamos continuar sendo ministradas. E a nossa próxima convidada, o que me atrai, sabe, gente, é a palavra. E quando eu vejo uma mulher, sabe, que tem aquele amor pela palavra, meu Deus, eu já me apaixono assim, de cara pela pessoa, porque eu amo a palavra, né? E os nossos lugares é esse, o lugar mais alto que você deve estar é na presença do Senhor. A Bíblia é o nosso manual, é Ele que nós temos que seguir nesses dias. E eu quero chamar a nossa convidada, a Naira Pedrini, que vai estar aqui, derramando da porção que o Senhor entregou na vida dela. Então fique com seus ouvidos atentos aí para o que Deus vai falar. Amém. Estenda as suas mãos para ela, abençoando a vida dela. Pai, nós te abençoamos a vida da tua filha, Pai. Ó Deus, ela deixou, ó Deus, ali a sua casa, mas porque ela atende, ó Deus, ao teu chamar. Pai, que o Senhor cuide da sua casa, da sua família, de tudo que tem o nome dela, Pai. Guarda e esconde onde o inimigo não encontre. E que nesse momento, a porção que foi derramada sobre a vida dela, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Senhor, jorre aqui nesse lugar, Pai. Ó Deus, jorre sobre as nossas vidas e que possamos ser impactadas, ó Deus, pela tua palavra, e não possamos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bom estar aqui. A paz para vocês. Shalom para quem me conhece, né? Para quem está lá no canal no YouTube, eu já vi algumas que estão lá. Então, sempre quando eu passo, falo shalom, shalom. E eu estou muito feliz de estar aqui. E foi na entrevista? Não, foi na entrevista. Me perguntaram se é a primeira vez que eu vim para Manaus. Não, não é a primeira vez. Eu passei um mês aqui em Manaus. E muito tempo atrás, antes do meu ministério. E eu quero contar em 3 segundos essa história para você. A minha passagem aqui por Manaus, na verdade, eu ia morar aqui em Manaus. E a minha passagem foi tipo meteoro. Eu vim com mala e cuia, né? E mudança chegou. Mas do jeito que a mudança chegou, a mudança teve que ir embora. Na época era o Citibank, e o Citibank, na verdade, mandou para cá e também fechou a agência. E então, do dia para a noite, eu tinha que voltar e sem trabalho. Mas isso foi antes do meu ministério. Mas uma pessoa me viu, e me viu passando pelo banco, e ela não falou comigo. E eu mudei para Cuiabá. E então, quando o marido dela me telefonou e falou assim: Naira, a minha esposa, é meio doido que eu vou te falar, mas a minha esposa te viu passar aqui em Manaus e ela disse que ela tem um recado de Deus para você. Eu disse para ela, Vânia, o nome dela é Vânia. Vânia, é muito mais fácil você pegar no telefone e falar com a Naira. E a Vânia falou, não, o que eu tenho para dizer para a Naira é pessoalmente. E eu vou para Cuiabá. Aí o marido dela falou, você receberia a Vânia? Eu falei, claro. E eu era muito tímida. Tudo isso tem a ver com a palavra. Mas pensa numa timidez em que eu não conseguia abrir a boca para ninguém. Até no telefone eu falava baixo. Pode vir. E então, aí o Nadilson falou, marido dela Nadilson. Aí o Nadilson falou, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei para ela. E sabe o que aconteceu, Naira? Quando a gente estava na igreja, passou um homem com um envelope e falou assim, Deus mandou te dar. Aí ela entregou o envelope para o marido, falou, pode ir na agência e comprar, porque tem ida e volta. Nem abriu o envelope. E não é que tinha? Mas pensa numa mulher ousada, cheia do Espírito. Bateu lá em casa, cheia de autoridade, é porque a pastora também provocou, falou da palavra, né? E cheia de autoridade, e ela falou assim, eu estou aqui só para te dar uma palavra. Deus vai te usar na palavra. E eu ali que nem Sara, rindo, né? Eu não consigo falar nem aqui dentro de casa. Aí, gente, que mulher cheia de autoridade. Não ria.
Eu não estava rindo com os lábios, eu estava rindo aqui no coração. Eu falei, meu Deus, não posso nem pensar aqui com essa mulher. E ela falou assim, e Deus vai te usar de uma forma. E ela começou a falar tudo que aconteceu mesmo com o meu ministério. É longa a história, estou encurtando. E aí ela falou assim, e para você saber que é Deus que está falando com você, amanhã, olha no teu relógio, olha que horas são. Eu olhei 3 horas, igual aqui. Aí eu olhei 3 horas, ela falou, amanhã, a essa hora, vai bater uma pessoa na tua porta e você vai abrir, e ela vai querer que você ensine a palavra, você vai abrir a palavra e você vai conseguir ensinar a palavra. Eu falei, tá bom, Deus. Mas eu sempre fui muito temente a Deus, doente emocionalmente, mas temente a Deus. Então, eu falei, tá bom, Vânia, se você falou, pode ser, né? Ela foi embora para o hotel. No dia seguinte, 3 horas, tocou a campainha. Aí eu olhei para o olho mágico, falei, é minha vizinha. Abri assim, relaxada. Oi, querida. Ela, Naira, você é crente? Eu não acredito. Eu falei, aham. Ela falou, eu me converti ontem, mas eu estou com uma sede da palavra. Naira, você pode me ensinar? Estava na ponta da língua para dizer que eu não sei falar. Eu ia falar. Eu falei, posso tentar. Porque ontem Deus disse que se eu abrisse a palavra, eu ia entender. Então, eu vou tentar. Vamos lá para a mesa. Eu abri, eu lembro como se fosse hoje, o livro de Esther. E o livro de Esther não é um livro fácil para quem não entendia a Bíblia. E ali tudo saltava, parecia vivo, parecia que Esther estava viva, Mardoqueu estava vivo, Amã estava vivo na minha frente. Eu comecei a entender tudo, e ela falou, e você falou que não sabia? Eu falei, eu não sei não, de verdade, eu não sei. Só que eu fiquei tão entusiasmada, eu falei 3 horas seguidas, eu fiquei tão entusiasmada, que eu peguei no telefone e falei, Vânia, você não sabe o que aconteceu, Vânia? Ela falou, eu sei. Aí ela falou, aí eu contei tudo, né? Aí eu falei, que fantástico, Vânia, então agora eu abro a Bíblia e entendo. Ela falou, acabou agora. Mas nem começou, Vânia. Não, agora é tua intimidade com Deus. A partir de agora, por 3 anos, você vai ficar sozinha com Ele. De manhã, de tarde e de noite. E Ele vai te conduzir. Você vai estudar, você vai pesquisar, você vai por lugares onde você não imagina ir. E Ele vai te ensinar, porque Ele vai te preparar para um tempo que você ainda não entende e você não suporta se eu falar agora. Eu obedeci, sabe? Porque eu vi que a primeira vez era Deus. Eu falei, sabe de uma coisa? Quem me visse pensaria que eu fosse maluca. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E eu passaria a tarde toda contando sobre esse testemunho. Mas é tudo para dizer para vocês que eu tenho um carinho muito especial, porque foi daqui de Manaus que uma pessoa saiu daqui para levar uma palavra para mim. E o meu ministério nasceu com uma pessoa daqui de Manaus, tá? Só para contar isso. Mas de volta à origem, se eu vou falar de volta à origem, eu preciso falar de quê? De Gênesis, né? E se eu falar de Gênesis, eu tenho que falar de quem? De Eva. E eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 2. E eu gostaria de falar de 2 mulheres, no tempo pequeno que a gente tem. Em Gênesis capítulo 2, porque a história delas é a nossa história. Deus está levantando um exército de mulheres muito fortes, muito ungidas e completamente restauradas. Toda geração profética, Deus levanta as mulheres. Quando eu penso em Moisés, quando eu penso no Mar Vermelho, quando eu penso na saída do Egito, eu sei que você pensa em Moisés. Mas quando eu penso em Moisés, eu não penso que ele é a pessoa principal. Eu penso que muitas mulheres estavam por detrás de Moisés. Se não fosse Joquebede, se não fosse as 2 parteiras, se não fosse Miriam e se não fosse a filha de Faraó, não existiria Moisés. Concorda comigo? A restituição do Egito, Êxodo 13:10, está escrito que Deus colocou na mão das mulheres.
ouro, prata, vestes. Então recebe, Deus vai dar restituição. Porque nós somos uma geração profética. A geração quando o plano perfeito de Deus iria se cumprir, Jesus, na plenitude dos tempos, as mulheres tiveram uma importância extrema, a começar de Maria até a cruz com Maria Madalena e no meio do seu ministério com a samaritana. E poderia dizer aqui quantas mulheres tiveram influência no momento do ministério de Jesus. Mas aqui tudo começou com uma mulher. Deus criou essa mulher para ter um corpo perfeito, sem celulite, sem barriga, sem ruga. Eva, ela era cair no formol e continuar daquele jeito o tempo todo. Esse era o plano perfeito de Deus. Eva, Adão e Eva, mas a gente vai focar em Eva, né? Eva, uma mulher linda, perfeita, e eu tive uma visão, eu tive, na verdade, um arrebatamento. Se der tempo eu conto, depois eu falo disso. Mas vamos continuar com Eva. Eva era uma mulher perfeita fisicamente. Eu não estou falando de rosto, eu estou falando que o corpo dela, não sei como que era o rosto dela, mas o corpo dela era perfeito, nunca ia ficar doente, ia viver eternamente. Então, fisicamente perfeita, isso é plenitude, plenitude de saúde. Ela era plena espiritualmente, porque ela via Deus, ela falava com Deus, ela via com os olhos naturais dela, não era dom não, nem precisava, era ali, ela não tinha barreira. Então era perfeito, um ambiente perfeito, um mundo espiritual sem barreiras. Ela tinha dom, o dom que Deus deu para ela, não tinha todos os dons, mas tinha o dom que Deus deu para ela. Espiritualmente Eva era plena, emocionalmente Eva era plena. Por quê? Porque Eva, ela não sabia o que era perda, não sabia o que era tragédia. Ela não sabia o que era traição. Adão vai trair com quem? Então ela não sabia o que era traição. Ela não sabia o que era problema familiar. Não tinha problema com a sogra. Não tinha problema com a vizinha. Mas, mesmo que tivesse, né, com o passar do tempo, se ela continuasse no Éden, todas as pessoas, ela iria povoar, multiplicar, e tudo seria emocionalmente perfeito. Não teria o medo, o pânico. Nós temos emoções boas, que são protetivas, mas quando elas descontrolam, elas acabam com a gente. Então, Eva, ela era perfeita. E Deus deu um nome para ela. Eva, né? Doadora de vida. Isso é que você é. Você é doadora de vida. Mas acontece que tudo deu errado. O homem pecou, Adão e Eva pecaram, saíram do ambiente perfeito. E nesse momento, quando saíram do ambiente perfeito, já tudo desintegrou. A saúde já não era mais a mesma, já entrou o envelhecimento, a morte. Então, fisicamente, ruga. De repente, talvez Eva falasse, mas Adão, você está com uma barriga. E Adão falasse, você, olha o teu culote. Então, tudo começou a ficar estranho fisicamente para Adão e para Eva. Tudo começou a ficar estranho já dentro do Éden. Quando ali Adão falou, não, foi a mulher. Peraí, você não me protegeu. Já foi a primeira mágoa de Eva. Não está escrito como ela reagiu. Mas a gente sabe, poxa, ele tinha que ter protegido Eva. Talvez tenha sido a primeira discussão da humanidade. Quando eles saíram da presença de Deus, poxa, você não me protegeu. E aí começou aquela coisa. Então começou já, você vê que os dois tiveram medo, se esconderam de Deus. Então tudo já, emocionalmente, eles já estavam abalados. Espiritualmente já teve separação. A ideia dos dois foi fazer o quê? Folha de figueira. E como eu disse aqui em Gênesis capítulo 2, leia comigo, em Gênesis capítulo 2 está escrito... Aqui no versículo, Gênesis capítulo 3, desculpa. Gênesis capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, doadora de vida, para ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, o que eu quero falar aqui de dois assuntos. O primeiro, eu disse que Eva e Adão, eles fizeram folha de figueira. E Deus fez uma veste inteira. Quem é que estava certo? Deus ou Adão e Eva? Claro que era Deus.
Deus está falando, não adianta folha de figueira, você vai ficar vulnerável. Este não é o meu plano original para a sua vida. O meu plano original para a sua vida é não desistir de vocês dois. É salvação e é restauração. Salvação, eu garanto que todos vocês aqui, em algum momento, vocês tiveram esse encontro com Jesus. Então, no momento em que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, vem uma veste inteira, que é a veste que Jesus fez. Ele é a tua justiça, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu resgatador. Então, isso acontece no momento em que você se converte. Mas só que você se converteu, mas você ainda é uma pessoa que se relaciona com pessoas aqui na terra. Você não vai estar no céu perfeito com Deus. Você ainda é uma pessoa que chegou até aqui. Eu não sei com quantos anos você se converteu. Eu não nasci num lar cristão. Então eu não sei, você já carregou muitas dores, muitas deformações na sua vida. Porque as feridas, os golpes que chegam na nossa vida, eles têm um impacto e um poder destrutivo em nós. Até mesmo pontos fortes da nossa vida se tornam totalmente imperceptíveis, nem você conhece. Será que foi Deus que me deu, quando Ele disse que eu iria falar? Será que então Ele que criou? Não, agora a Naira eu vou virar a chave e Naira vai começar a falar. Naira vai começar a ensinar. Não, foi Ele que me deu o dom de ensinar. E aí estava soterrado debaixo das minhas ruínas emocionais. Você tem que perguntar o que é que está soterrado, porque o plano original de Deus, este vai acontecer se você quiser. Mas você precisa desejar. Adão e Eva tinham que falar, tá bom, a minha solução não é boa, vou jogar fora a folha de figueira, eu recebo uma veste inteira. Quem hoje está querendo jogar fora a folha de figueira? Sabe, você coloca uma folha de figueira para entrar aqui na igreja, só que você está toda ferida. E a folha de figueira, você recebeu uma ferida, faz de conta que você recebeu uma ferida aqui no braço. Aí chega na igreja, alguém senta do teu lado, vai abrir a bolsa e ela bate no teu braço, e vai doer. E você não quer mais olhar para a cara daquela pessoa, porque ela fez de propósito, ela quer me destruir. Por quê? Porque você está ferida, tudo dói, você interpreta errado. Você está com folha de figueira, você foi salva, mas você não está inteira. Você está se você morresse hoje, você ia para o céu. Mas você é uma pessoa que é ferida pura. No meu livro diz que ferida mata, cicatriz conta a história. E você tem que escolher entre ter cicatriz ou ter ferida. No mundo que a gente está, não tem vida perfeita. Primeira coisa que eu vou falar para você. A vida da mulher que está do teu lado não é perfeita. Por mais que ela ponha os momentos bons dela no Instagram e você acha que a vida dela é melhor que a tua, não existe vida perfeita. Quem tem muito dinheiro não tem uma vida perfeita. Quem tem pouco dinheiro não tem uma vida perfeita. Ninguém tem uma vida perfeita. Nós temos um Deus perfeito que coloca tudo em ordem. Mas quando Deus estava querendo falar, antes mesmo eles aceitaram a veste inteira, que eu já vou explicar para vocês. Mas vocês lembram da profecia que o Senhor disse? Olha, a serpente, ela vai ferir aonde? O que está escrito? Que a serpente vai ferir o quê? Do descendente, o calcanhar. Que eu saiba, ninguém morre de ferida no calcanhar, mas vai ficar manco, tem uma marca. Pode morrer sim, se deixar infeccionar. Mas ferida no calcanhar não é tão grave quanto uma ferida na cabeça. Então, tudo que você recebeu até hoje na sua vida não foi ferida na cabeça, porque quem feriu na cabeça é Jesus. Tudo que aconteceu, todos os golpes, traição, frustração, abandono, rejeição, tudo que provocou baixa autoestima na sua vida, seja o que for que provocou, isso não é ferida mortal se você entregar para Jesus hoje essa ferida. Porque Ele está dizendo, e tem mais, Ele disse que a serpente feriria o calcanhar, mas Jesus, o descendente, ele feriria o quê? A cabeça, com o quê? Com o pé. Você está vendo que no lugar aonde você foi ferido é o lugar aonde você pode destruir as trevas? Eu vou dizer mais, eu fui ferida.
Ferida extremamente. Por que eu não falava? Porque a minha autoestima foi destruída já desde a infância, por tudo que você pode imaginar. Eu era uma criança diferente pela pobreza, eu era uma criança diferente por causa da saúde, eu tinha uma saúde muito fragilizada, eu era uma criança zombada no ambiente em que eu estava, por causa tanto da saúde quanto das roupas que eu usava. Enfim, sofri violência sexual ainda na infância. Então a minha vida foi sendo tragédia em cima de tragédia, tragédia em cima de tragédia. Isso me deformou. Feridas deformam, feridas mutilam e feridas te paralisam e te neutralizam. Mas você tem um Deus todo-poderoso que pode curar. Por que eu não conseguia falar? Porque certa ocasião o meu nariz ele sangrava. É porque a tragédia não é pequena não. Meu pai era muito promíscuo, então minha mãe quando engravidou, meu pai não falou e meu pai estava com sífilis, então o médico disse que minha mãe tinha que abortar. E minha mãe falou que não, que se Deus tinha dado, ela cria. E o médico falou que eu podia ter muitas sequelas, poderia nascer ossos fracos, cega, surda. E falou 1000 coisas para minha mãe. E minha mãe falou, não, eu vou ter essa criança. Minha mãe não era evangélica, mas tinha fé. Minha mãe falou, não, eu vou ter essa criança. E eu nasci. E eu nasci sem nada do prognóstico, foi a fé da minha mãe. No entanto, a minha saúde era muito frágil e eu sangrava, meu nariz sangrava o tempo todo, não era um sangramento normal, entre tantas outras coisas. Então, eu não podia brincar no sol, que o nariz ele sangrava profusamente, e eu queria brincar como as outras crianças, mas eu tinha um único uniforme, e esse único uniforme, ele era secado atrás da geladeira. Alguém conheceu essa realidade? Acho que não, né? Só eu, né? Esse único uniforme, então, quando eu sangrava, ia estar sujo. E eu estava num colégio de gente rica, porque eu ganhei bolsa de estudo, porque o meu pai... ele tinha dinheiro, ele perdeu tudo e nós fomos para a miséria. Mas a freira ficou lá, era colégio de freira. A freira ficou com dó e deu bolsa de estudo. E até hoje eu não sei se isso foi bom, porque a diferença social era muito grande entre eu e minhas amigas. Bom, a minha outra amiga sangrou, foi um dia de calor muito forte lá em São Paulo. Ela sangrou também, só que ela era rica. Ela tinha um problema, e ela tinha uma outra blusa. Aí a freira colocou as duas assim na frente, chamou as duas. Vem cá, Pedrine, chamou a minha amiga. Olha, isso aqui é relaxo, isso aqui é uma menina precavida. Então ela me expôs publicamente, diante de todas as minhas amigas. Eu só sei que tudo na minha vida foi contribuindo para eu não querer mais estar em público. Público para mim significava vergonha. Público para mim significava intimidação. E aonde eu fui ferida, essa seria a minha maior força. Então eu quero que você pense agora, onde você está sendo ferida ou foi ferida, porque essa é a sua maior força. Deus vai te levantar, porque você é o fator surpresa de Deus. Esse é o plano original de Deus. O plano original de Deus não é você ficar mutilada, não é você ficar paralisada, não é você ficar vítima ou comparando a sua vida no Instagram com outras vidas. Você tem que saber, a minha vida é única, eu sou insubstituível, eu sou princesa de Deus, eu sou menina dos olhos do Senhor. Ele parou tudo para escrever a minha história. Você já parou para pensar nisso? Deus parou tudo, está escrito no Salmo 139, todas as linhas. Fala comigo, todas as linhas da minha vida foram escritas por Deus. Mas eu quero te contar uma novidade, o diabo também escreve. Agora você vai ter que escolher a vida toda. Eu vou viver o que o diabo escreveu ou eu vou viver o que Deus escreveu. Se você permanecer na ferida, você está, porque ele quer. Numa guerra, qual é o alvo de um inimigo? Ferir e matar. E Jesus, ele avisou, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para quê? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Este é o plano original de Deus. E plano, sabe, quando a gente pensa ainda, volta na folha de figueira. Jesus, ele tocou nesse assunto. Eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, você vai ver Jesus tocando nesse assunto sobre a folha de figueira. Aí você fala, não lembro.
Ele não usou o nome folha de figueira, mas falou a mesma coisa. Mateus capítulo 12. Ele diz, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 16. Mateus capítulo 9, versículo 16. Está escrito assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Depois ele dá outro exemplo, mas eu quero ficar neste exemplo. Essa é a famosa folha de figueira. Quando você se converte, você entra na presença de Deus com uma roupa velha. Aí você se converte, você põe um pedaço novo. Só que esse pedaço novo, Deus fala, mas você vai ficar só com esse pedacinho novo? Eu sou mais do que salvação. Eu sou salvação, eu sou libertação, eu sou edificação, eu sou cura. Você vai ficar só com um pedacinho? Eu quero que você seja mulher plena. Eu quero que você tenha tudo. Sabe, quando você fala, não, mas ai, que bom, eu já tenho um pouquinho de felicidade. O meu pouquinho de felicidade é quando eu estou no culto. Isso não é ser mulher plena. Porque a felicidade plena é você conseguir ser feliz quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Sabe por que você é feliz quando tudo vai mal? Porque você sabe que Deus te dá, diga ao fraco, eu sou forte, que Deus vai te dar força para você se levantar. E você é a arma secreta de Deus. Sabe, tem uma mulher em Juízes capítulo 9, não precisa abrir, eu vou contar rapidinho a história dela. A cidade toda ficou acuada, porque o inimigo, ele entrou na cidade, e ele já tinha destruído a cidade vizinha, e ele entrou na cidade e falou assim, eu vou queimar, eu vou destruir, ninguém consegue me parar, e se vocês duvidarem, olha o que eu fiz na cidade ao lado. A cidade toda se colocou, a cidade era pequena, a cidade toda se colocou, se refugiou numa torre, e foram lá para cima da torre, e ele falou, não adianta nada vocês estarem, estou queimando a porta, estou entrando agora. Os problemas, eles são bem intimidadores, porque quando você não tem, você insiste nessa sua folha de figueira, e você não tem felicidade completa, você acha que é a igreja que vai te dar a felicidade completa, que é o pastor que vai te dar a felicidade completa, que é a tua amiga que vai te dar a felicidade completa. Só que aqui ninguém é perfeito. Todo mundo, a começar por você mesmo, vai falhar. Então, é nesse momento que você está errado. Você não tem que depositar a tua esperança nas pessoas, mas em Deus, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, todo mundo é falho ainda. Então, quando você entra num casamento, não, agora eu vou ser feliz, porque eu encontrei o homem da minha vida. Só que o homem da tua vida é tão ferido quanto você. Ele está com folha de figueira, você está com folha de figueira, e daqui a pouco os dois estão destruídos, porque o amor não conseguiu sustentar duas pessoas tão deformadas, duas pessoas tão fora do plano original de Deus. O que os dois têm de bom é que se os dois morressem, iriam para o céu. Mas enquanto eles estão vivendo aqui na terra, parece que vive um inferno, porque não está vivendo bem. Um ofende o outro, e se eu fosse falar de mecanismos de defesa, a gente passaria aqui o dia inteiro. Então, se você pode ser uma pessoa dura demais, ou uma pessoa sensível demais, tudo isso é descontrole. Você precisa ser sensível, não insensível ou mega sensível. Então o que Jesus falou, olha, eu tenho mais do que um pouco de felicidade num culto. Você tem que sair daqui e amanhã você continuar feliz, e amanhã você continuar vendo a obra de Deus na sua vida, e você começar a florescer, e as pessoas falarem assim, você está irreconhecível. Sabe quando a gente entra no plano perfeito de Deus? Quando as pessoas falam, você está irreconhecível. Então e eu fiquei muito feliz quando meus amigos disseram isso. Eu me converti com 13 anos, e lá na igreja, mesmo convertida, eu continuava pura ferida. Me ofendia com qualquer coisa, tímida ao extremo, sempre muito triste. Eu era a pura ferida, e não abria a boca. Meu irmão, bem mais velho do que eu, líder, eu me escondia de trás do meu irmão. E ninguém sabia meu nome. Eu era conhecida como a irmã do Norberto. Cadê a irmã do Norberto? Alguém viu a irmã do Norberto? É a irmã do Norberto. Ei, irmã do Norberto. E isso me ofendia também. Ai, meu Deus. Ninguém sabe meu nome.
meu olho é claro, mas naquela época eu usava um fundo de garrafa, porque eu tive sarampo e estourou no olho. A cirurgia eu só poderia fazer com 15 anos. Então, era fundo de garrafa mesmo, você não enxergava. Meu irmão começou a namorar com a esposa, que é a esposa dele. Depois de 3 anos de namoro, gente, o que eu acabei de falar? Tímida, eu só olhava para baixo. A coitada tem culpa zero. Eu só olhava para baixo e se eu olhasse para frente, era um fundo de garrafa mesmo. Aí, um dia eu tirei o óculos para limpar, depois de 3 anos que ela namorava com meu irmão. Ela falou, Naira, você tem olho claro. O que a Naira fez? Subi a escada chorando. E a minha mãe foi atrás. O que foi agora, minha filha? Ela nunca olhou no meu rosto. Nunca. Ela nunca me viu, mãe. Como é que ela, em 3 anos, ela nunca me viu? Nunca olhou no meu rosto. Minha mãe tentou me explicar, mas não, nada. Você se ofende demais. Tudo te destrói. Tudo acaba com você. E assim também, aí eu deixei as pessoas lá na torre. E o diabo, ele fala isso. Vou destruir tua família, vou destruir tua vida profissional, vou destruir tudo. Olha só minha vida, só acontece isso comigo. E eu digo que quanto mais coisas acontecem com você, é porque você é forte. Ele cheira, ele tem cheiro, sabe? O predador, ele sente o cheiro daquele que tem unção. E ele conhece a unção que Deus deu sobre a sua vida. Ele quer tentar te paralisar, por isso tantas feridas. Então você deve falar assim, poxa, esse excesso de ferida que tem na minha vida, é porque o plano perfeito de Deus para a minha vida é muito maravilhoso. Só o diabo que sabe, eu não sei. Mas hoje eu a recebo. Quem recebe aqui o plano? Amém? Recebe agora. Segura aí o teu plano perfeito, em nome de Jesus. Então, quando o diabo falou, quando o inimigo falou, eu vou entrar na torre, uma mulher, ela pegou uma pedra de moinho que ela era para moer trigo. Ela não era muito grande. E ela conhecia bem essa pedra de moinho, porque essa pedra de moinho fazia parte do dia a dia. E eu digo que as coisas maravilhosas que Deus tem para você, está dentro de você, está dentro da tua casa, faz parte do dia a dia. E eu sempre tive um perfil de gostar de estudar, de gostar de pesquisar. Então estava dentro de mim que eu iria dar aula, porque eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. Então aquela mulher, ela falou, poxa, isso aqui é meu instrumento de trabalho, eu acho que vai dar certo. Ela pegou a pedra de moinho, jogou de lá, não falou para ninguém. Ela pegou, ao invés de falar, eu vou morrer, ela pegou uma pedra de moinho, ó, mirou e foi direto na cabeça do inimigo. E toda a cidade foi liberta por causa de uma mulher que conhecia a força, o poder e a graça de Deus sobre a vida dela. Ela não ficou se vitimizando. Então para de se vitimizar. Saiba que Deus te escolheu a dedo. Você sabia que você está cansado de saber que você não é acidente, né? Deus escolheu a dedo todo mundo que nasceu nesta geração, porque nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a geração do avivamento, e o anticristo sabe disso, o diabo sabe disso, só você que não sabe disso. E como é que ele tem, por que ele quer ferir tanto essa geração? Porque ele sabe que aqui é como lá em Êxodo, tinha Moisés, tinha Arão, tinha Caleb, tinha Josué, tinha Miriam, é aqui também. Deus só tem nome de mulher forte. E ele fala, eu não vou brincar com essa geração não, eu vou matar todo mundo, eu vou destruir todo mundo, eu vou cancelar todo mundo, né? No Instagram, vou cancelar todo mundo, vou paralisar todo mundo, porque eles não sabem quem eles são, eles não sabem o que Deus escreveu nas linhas. E eu te dei uma dica forte, gente. Mas eu não sei, pastor, eu não sei mesmo para que Deus me chamou. Eu já te dei a dica. Qual é a dica? A tua pior ferida é a tua maior força. A dica é essa: olha onde você foi paralisada, porque é aí que Deus vai te levantar. Porque o diabo, ele percebeu que este era o teu talento, e é aí que ele queria te paralisar, mas Deus vai te usar. E eu disse de uma mulher que eu queria falar. Eu quero falar de Agar, e eu gostaria que você abrisse Gênesis 16, é a última passagem que eu vou pedir para você abrir, tá bom?
Aqui tem algumas coisas sobre essa mulher. Como Eva, Deus tinha algo muito grande para ela. Ela não sabia. Quando você pega o avião e você vai para Dubai, quem quer ir para Dubai? Então, quando você pega o avião e vai para Dubai, pense em Agar. Quando você pega o avião e vai para qualquer país árabe, pensa em Agar. Ela ia ser a mãe de nações muito ricas. Quando você desce no aeroporto de Dubai, porque eu levo grupos para Israel e muitas vezes eu vou por Dubai, é um luxo. É um luxo tão absurdo. E uma vez o meu marido foi no shopping comigo lá em Dubai, e não dá para comprar nada. Tudo é de ouro, tudo é muito rico. E aí ele falou, não é possível que eu não vou poder comprar nada para a Naira nesse shopping. Eu acho que uma capinha de celular eu vou conseguir. Aí ele viu uma capinha de celular que ele achou simpaticíssima e com brilhinhos. Aí ele perguntou, quanto é a capinha? Aí falou, $10.000. Hã? Era de brilhante. Aí eu estava com uma amiga, eu falei assim, não é possível que eu não vou comprar nada nesse shopping. Eu vou comprar, pelo menos, esse batom está tão bonitinho, lindo, não está? Está lindo. Aí a minha amiga falou, está lindo, olha que caixinha linda, toda dourada. Aí eu perguntei quanto que era o batom, $3.000, a caixinha era de ouro. Então não dá, né? Mas, então quando você pensa em Agar, eu não penso na escrava. Mas aqui está escrito que ela era escrava. Aquilo que o mundo diz que você é, não é o que Deus diz que você é. Agar não nasceu escrava. Agar, Deus tinha um plano perfeito para Agar. Mas aconteceu, a vida aconteceu. Um dia, do nada, alguém disse para ela, você vai com Abrão. Agora acabou a tua vida. Decidiram por ela. Quantas coisas decidem por você? Decidiram por ela. No plano dela era casar com um egípcio, ter filhos egípcios, ficar com a sua família. O melhor sonho dela estava no Egito. Mas do dia para a noite ela perdeu tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Agar perdeu família. Nunca mais. Escrava casar, não vai casar. Escrava ter filho, não. Teria do jeito que ela teve. Mas filho assim, com um homem que eu amo, que eu planejei. Nada. Tudo foi destruído na vida de Agar. Ela foi com um casal que parecia maluco, que estava indo para uma terra que dizia que Deus tinha mostrado. E ela ainda, e o pior, ela começou, ela não falava a língua deles. Imagina, Agar. Eu quero te dizer que muitas vezes acontece planos. Quantos sonhos teus já foram abortados, roubados, frustrados, totalmente destruídos? E essa mulher, ela começou a viver o que você faz, sobreviver. Olha, isso está descartado. Sobreviver, sabe o que é sobreviver? Bom, eu vou empurrar com a barriga, eu vou ver. Porque cada dia é um problema. Eu me contento com pequenas coisas. Deus fala, chega de folha de figueira. Eu tenho um plano inteiro para você. Eu tenho um plano perfeito para você. Eu não quero folha de figueira na sua vida. E sobreviver não é viver. Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Vamos repetir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Não é sobreviver, eu vou viver como dá. Agora eu vou ser feliz porque eu tenho neto. Não, agora eu vou ser feliz porque eu tenho filho. Agora eu vou ser feliz. Não, você é feliz. Isso é complemento. Você tem que ser feliz, inteiramente feliz. Bom, Agar, eu quero que você leia aqui comigo em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16 está escrito, versículo 2. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, olha como a palavra descreve Agar. Agar, egípcia, sua serva, e deu a Abrão. Mulher objeto, né? Então, o que nós temos de informação era egípcia, serva e ela mulher objeto. Não, você faz aquilo que me dá na cabeça. Essa menina,
menina, jovem, os planos dela abortados, infelicidade, frustração, tragédia na vida dela, isso fazia parte. Sonhos, esperança, ela já não tinha mais. Será que você veio para a conferência sem sonho? Será que você veio para a conferência sem esperança? Mas Deus quer acender esperança no teu coração. A cura aqui é um ambiente de cura. Deus pode fazer o que você não imagina. E Deus tinha... A mulher ferida, o que faz? Tinha 2 mulheres debaixo da mesma casa ferida. Sara, porque ela tinha um problema chamado esterilidade. Agar tinha um problema que se chamava escravidão. Ela era escrava. E a outra era estéril. 2 mulheres infelizes debaixo de um mesmo teto. O que é que vai dar? O que você acha que vai dar? Qual é o resultado? Mais ferida. Briga, sim, mais ferida. E o que a palavra diz? A palavra diz que quando Agar, ela engravidou, ela fez o que com Sara? Desprezou. Então, olha, isso é matemática pura. Matemática das emoções. O rejeitado rejeita, o ferido fere. É assim, é a lei do retorno. E ela que tinha sido rejeitada, ela que tinha sido uma mulher ferida, ela feriu Sara, ela desprezou Sara, ela zombou de Sara, mas não que ela fosse uma mulher forte, é porque ela era fraca. Então, outro segredo para você, sabe aquelas pessoas que gritam, que ofendem? Essas são as pessoas mais fracas que tem, porque elas se escondem por detrás dessas agressões. Então, nós tínhamos 2 mulheres feridas. E o que é que Sara fez com Agar? Quem lembra o que Sara fez com Agar? Humilhou Agar. Humilhou a ponto de Agar não aguentar. Agora imagina Abraão no meio de tudo isso. Uma despreza, a outra humilha. Uma chora, a outra chora. Uma briga, a outra briga. Ninguém é feliz. A começar por ele, Abraão. Gente, isso era o plano perfeito de Deus para aquela casa? Não, não era. Deus tinha um plano perfeito para essas 2 mulheres, que é o mesmo plano para você. Você é doadora de vida, você não é doadora de morte. Lembra de Eva? Eva é doadora de vida. Você não é doadora de morte para os seus filhos, não é doadora de morte para o seu casamento, não é doadora de morte para a tua vida profissional, você não é doadora de morte para a tua vida ministerial. Não se auto-sabote ministerialmente, não desista do lugar onde você está, onde Deus te estabeleceu. Todo lugar tem problema. Floresça onde Deus te colocou, frutifique aonde Deus te colocou. Esse é o plano perfeito de Deus. Resistirmos. Deus precisava que Eva usasse uma roupa inteira. Sabe para quê? Para ela resistir, porque não tem jeito mais. Depois do pecado, o mundo que a gente vive é um mundo, Jesus avisou a gente, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas tenha bom ânimo, saiba que no mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. Ele está falando, você vai ter problema, até chegar o milênio, o reino perfeito, você vai ter problema. Então, Eva precisava daquela veste inteira para suportar muitas tragédias. Deixa eu voltar um segundo para Eva. Que tragédia que Eva viveu? Que mãe aguenta perder 2 filhos num único dia? Eva perdeu. Eva perdeu Abel, porque morreu, e perdeu o Caim, porque matou, e depois teve que ser andarilho pela terra. Ou seja, nenhum dos 2 filhos do lado dela. Que grande primeira morte. Primeiro impacto de perda. Nenhuma mãe está preparada para perder o filho. Então Eva precisava daquela roupa inteira. Ela precisava ser curada para poder aguentar essas feridas da vida e continuar em pé. E Deus quer que você fique em pé. Ele não está te prometendo uma vida perfeita. Ele está te prometendo uma vida para você tirar da fraqueza força, para você poder exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que você passe. E antes de continuar, Agar, lembra que eu disse que eu era conhecida como a irmã do Norberto? 30 anos depois, eu estou lá no Instagram e entra uma mensagem assim: você é a irmã do Norberto? Eu falei, não é possível. Aí eu falei, sou eu mesma.
Ele falou assim, eu cantava no coral com você. Eu quero te dizer uma coisa, eu não achei teu irmão. Eu falei, meu irmão não usa rede social. Ele falou assim, puxa, eu não lembrava do teu nome. Eu falei, não tem problema, ninguém lembra. Ele falou, mas tinha uma pessoa que lembrava, a tia Noeli, que é a minha pastora. Então, a gente está querendo juntar todo mundo da nossa época para a gente poder ajudar a nossa igreja, a igreja, né, onde eu me converti, porque ela estava perdendo o terreno. Então, se a gente fizer uma live juntos para levantar dinheiro, você topa? Eu falei, topo. Aí ele falou assim, mas gente, você fala. Ele falou, você é pastor agora, eu estou vendo teu perfil, meu Deus, você fala. E é isso que eu estou te falando. O legal da restauração de Deus é que você se torna irreconhecível. Agora a minha pergunta é, você quer ser irreconhecível por causa das feridas? Ou você quer ser irreconhecível por causa da cura? Eu quero ser irreconhecível por causa da cura. Viver o plano perfeito de Deus é tudo de bom. E Deus falou, como é que eu vou fazer Agar entrar no meu plano perfeito? E que essa mulher seja uma mulher plena. Ela está toda destruída, Agar está em pedaços. Ela não sabe quem ela é, quem eu sou, o que eu tenho para ela. E Deus fez o que Ele está fazendo nessa tarde. Deus veio ao seu encontro. E Deus foi ao encontro. Agar, lembra, Agar desprezou Sara, Sara humilhou Agar, Agar fugiu para o deserto. Gente, fugir para o deserto era um suicídio. Eu levo grupos para Israel. Você fugir para aquele deserto ali de Berseba é morte na certa. E ela não ia chegar no Egito nunca. Então era morte na certa. E quantas vezes você faz coisas que te destroem? Algumas vezes você mergulha na comida para descontar a carência que você tem, isso te destrói. Outras vezes você se abandona à ira. Eu me sinto aliviado quando eu falo o que eu penso. Tem pessoas que falam assim, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Eu falo, não, você é descontrolada, você não sabe se controlar. Porque uma pessoa que é controlada, ela não ofende. Ela não vai falar o que ela pensa. Ela tem filtro, né? Tem filtro. Sabe aquele filtro bonitinho do Instagram? Tem filtro. Ela não vai ferir o outro. Então, uma pessoa fragmentada como Agar, precisava ter encontro com Deus. Mas um encontro que trouxesse significado para a vida dela emocional. Porque ela já estava temendo o Deus de Israel, sabia? Ela já estava temendo o Deus de Israel. Espiritualmente ela já estava temendo. Mas emocionalmente, Deus não se importa com a minha vida. Deus se importa com a tua dor. Deus se importa com a tua lágrima. Deus se importa com tudo aquilo, todos os rompimentos que tiveram na sua vida. E aí o que aconteceu? Deus foi atrás de Agar e Ele se revelou de 3 formas. E eu quero que você veja a primeira forma que Ele se revelou para ela. E Ele disse primeiro, qual é a melhor forma de se revelar? Dizer algo que traga esperança. Ele disse, sabe esse filho que está aí? Esse filho sou eu mesmo. Esse filho vai se chamar Ismael. E quem sabe o que Ismael significa? Deus ouve. Então, ela teve a primeira revelação para a vida dela, espiritual e emocional. Primeiro, Deus me ama. Ele veio ao meu encontro, Ele me persegue. Aí você fala, Deus me persegue? Ué, você não gosta do Salmo 23, não? O Salmo 23 diz o quê? Que bondade e misericórdia me seguirão. Então Deus me persegue. Quem é bom é Deus. Misericórdia é a de Deus. Bondade, Deus é bom. A misericórdia de Deus e a bondade de Deus me perseguem. Deus me persegue porque Ele me ama. Deus te perseguiu até aqui. Quantas coisas fizeram para você desistir de estar aqui? Mas Deus te perseguiu até você estar aqui. É o grande amor de Deus. Você não vai fugir do meu amor. Você não vai fugir da minha restauração. E quando ela estava diante, ela teve esse impacto. Puxa,
Alguém se importa comigo? Ele se importa comigo. Ele se importa com a minha dor. Ele se importa com a criança que está aqui dentro do meu ventre. E ele disse mais, olha, essa criança vai ser grande nação. Você vai ser mãe de 12 príncipes. Estava trazendo o quê? Esperança. Ela não esperava nada. E Deus está falando que eu vou ser mãe de 12 príncipes. Como assim? Eu vou ser mãe de grande nação. Como assim? E Deus começou a falar coisas incríveis. Teve uma vez que um profeta, eu digo que nunca vá atrás de profeta. Quando Deus tiver alguma coisa, Deus fala com você. Ele vai atrás de você, tá? E Júlio Melgar já é falecido. E ele estava pregando. E ele desceu do púlpito e ele falou assim para mim. Eu já era pastora. Ele falou assim, toma cuidado com um momento da sua vida. Você vai entrar no mundo dos homens. E você vai sofrer no mundo dos homens, mas não tenha medo, Deus é contigo. Tenha rosto de seixo, porque você está entrando no mundo dos homens. Eu recebi aquela palavra e eu falei assim, não entendi, não quero entrar no mundo dos homens, por que eu vou entrar no mundo dos homens? Um ano depois, eu fui convidada para dar aula na Academia de Pregadores. E aquele é o mundo dos homens, né? Mas não foi ali que eu sofri. Sempre me respeitaram ali na Academia de Pregadores, mas era o mundo dos homens, porque ali só tinha homem dando aula. Eu falei, será que é isso? Mas depois eu vi que Deus me colocou para falar sobre um assunto que poucas mulheres falam, escatologia. E isso incomoda muito o homem. Uma mulher falar de escatologia, mas é ataque certeiro, assim, sabe, de manhã, de tarde e de noite. Mas Deus falou, eu confundo a sabedoria dos sábios. Eu uso quem eu quero e continue e seja forte e valente. Aí cada vez que eu recebo um golpe, eu levanto e faço uma coisa, eu sou mulher poderosa em Deus, eu não vou ficar recuada pelo medo, eu vou abrir a boca e vou falar aquilo que Deus quer. E quando Deus falou isso para Agar começou a sonhar. E eu digo que hoje Deus quer te devolver sonhos. Deus quer te dar alguns que você ainda nem sabe, você não ousa sonhar. Agar nem ousava sonhar. E Deus falou, olha, mas eu quero te dizer que tudo vai acontecer no teu dia a dia, na tua rotina e dentro da tua dificuldade. Volta para a casa de Sara. Ah, não, Deus. Começa isso num lugar diferente. Não dá, com Sara não dá. Mas ferro com ferro se afia. E eu digo, quando alguma pessoa muito difícil começa a me magoar, eu falo assim, aonde é? Eu não pergunto sobre a pessoa, eu pergunto sobre mim. Senhor, aonde é que o Senhor está querendo me afiar? Porque essa pessoa é tão difícil, que não é possível, tem que ser muito afiada. É na paciência, é na mansidão, aonde que o Senhor está querendo me afiar? Então pensa na pessoa mais difícil da tua vida, o problema é teu. Não é ela. Você que tem um problema. Ué, você não acredita que Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas? Você não acredita que Deus tem controle sobre os fios do teu cabelo? Acredita? Então essa pessoa está sob encomenda do teu lado. Deus disse, ferro com ferro. E aí, aliás, olha para aquela pessoa. Não olha para a pessoa do lado, não. Olha no teu coração para aquela pessoa e diz assim, Senhor, ela é ferro, eu sou igualzinha a ela, eu sou difícil que nem ela, eu sou dura que nem ela. Então pensa quem é e fala, não, o negócio é comigo mesmo. Você sabe que tudo muda. Quando você tenta mudar você mesmo, Agar não entrou na casa de Sara tentando mudar Sara. Agar mudou. Agar entrou naquela casa completamente mudada, porque ela teve uma revelação, a revelação que Deus a persegue, a revelação que Deus ouve, fala, Deus me ouve. Deus falou, Ismael, Deus ouve. Ela entrou com a revelação que Deus persegue, ela entrou com a revelação que Deus ouve, e ela entrou com uma outra revelação, ela entrou com a revelação do Deus que vê. Nunca ninguém aqui se sentiu, nenhuma mulher se sentiu invisível.
Sabe aquela coisa de você acha que ninguém olha para você, que ninguém dá valor a você, que na sua casa, esses discursos são bem cíclicos, né? Ninguém me dá valor, meus filhos não me valorizam, meu marido não me valoriza, na igreja ninguém me valoriza, chamam todo mundo para fazer, mas não chama a mim. E eu digo para você que quando as pessoas não veem, Deus vê. Samuel não viu Davi, mas Deus mostrou Davi. Você só não é vista quando você não está preparada ainda, você precisa ser restaurada, para você poder brilhar, brilhar, brilhar. Esse é o plano perfeito, original de Deus para a sua vida. Deus ouve, Deus vê, Deus persegue. Última revelação de Agar, está em Gênesis 21. Gênesis 21, para você ser ministrada. Agar, passaram-se os anos, Agar ficou mais forte, mas ainda não estava vivendo o plano original de Deus. Agar ainda achava que as pessoas podiam fazê-la feliz. Ela ainda colocava toda a esperança dela que Abraão a faria feliz. E aí chegou o momento de separar Agar e Sara. Agora era Deus mesmo mandando. Ainda que tivesse acontecido um probleminha, agora Deus falou, não, eu quero que Agar vá. Porque era o momento de Agar florescer, frutificar, ela já estava mais madura, agora ela já sonhava, agora ela já estava uma mulher melhor do que o início, quando nós vimos. Mas ainda tinha coisas a sarar, que é o que Deus quer fazer aqui hoje. Agar, ela ia enfrentar um momento muito duro, que era o deserto de Berseba. A história se repete, o mesmo deserto, onde ela teve a revelação que Deus persegue, Deus ouve e Deus vê. Agora ela vai de novo, anos depois, 13 anos depois, ela vai para esse deserto, e ela vai agora com um cântaro, com pão, com o filho já adolescente, com Ismael, com um cântaro que foi Abraão que deu de água, e com pão, só que logo a água acabou, logo o pão acabou, porque as pessoas são limitadas, ninguém é perfeito. O teu marido não pode suprir o que o teu pai não te deu, o teu pastor não pode suprir aquilo que a vida não te deu, só Deus pode suprir, só Deus. Então, quando Agar, ela ainda estava com essa expectativa, quando acabou a água do odre, eu diria a água de Abraão, quando acabou a água de Abraão, ela achou que a vida acabou. Quantas vezes você acha que, quem quer o divórcio? Ninguém. Mas às vezes, quando acontece, parece que acabou a água e você não tem mais, acabou a tua vida. Quando alguém morre, acabou a água e acabou a tua vida. Ou quando chega uma tragédia, ou como no meu caso, eu tive câncer de mama há 7 anos atrás, e literalmente parecia que tinha acabado a minha vida quando chegou o diagnóstico. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri uma nova vida, um Deus que cura fisicamente. Então, quando você acha que acabou, está começando um novo tempo na sua vida. Simplesmente ela falou, acabou minha vida, agora eu vou morrer, meu filho vai morrer. E as promessas de Deus, quantas vezes você falou, as promessas de Deus não se cumpriram, não vão se cumprir, já passou do tempo, já se passou muito tempo. Isso é uma mulher que não é plena, que pensa assim. Uma mulher ferida que pensa assim. Mas Deus falou, eu vou me revelar agora para Agar. E Agar vai ficar definitivamente curada. De repente, quando ela já estava totalmente desolada, aqui em Gênesis capítulo 21, Deus fala, eu cheguei Agar. Lembra? Deus que persegue. Eu cheguei Agar. Eu quero dizer que eu cheguei porque eu ouvi a oração do teu filho. E agora levanta os teus olhos. E eu gostaria de pedir que você ficasse em pé agora, porque todos nós temos um pouquinho de Agar. Segura agora nas tuas mãos com a sua imaginação, um cântaro. Esse cântaro não tem muita coisa dentro dele. É o que a vida te deu. São os teus pequenos sonhos, os teus pequenos projetos. Pessoas que deram um pouco de amor, um pouco de esperança, e você tem aqui isso. Algumas estão com esse cântaro como Agar, totalmente vazio, e acha que vai morrer. Talvez aqui seja a sua última esperança. Não, eu vou para ver se eu recebo alguma coisa.
Eu não sei se você está vivendo depressão, ansiedade, angústia, perturbação. Eu não sei se você está vivendo burnout, síndrome de pânico. Eu não sei qual é a tua história. Desespero. Se sente desolada, desamparada, não amada, não protegida. Sente que todo mundo tem sentido na vida e a sua vida não tem sentido. Seu cântaro está vazio como de Agar. Deus fala, levanta os olhos. Levanta os olhos. Levanta os olhos e olha para mim, Agar. Agar, eu tenho o plano perfeito para você. Eu te disse e eu vou cumprir. Você vai ser mãe de grandes nações. A riqueza está nas tuas mãos. Quer dizer, mulher forte e valente, eu vou te dizer algumas coisas que Deus vai te dar. E se você quer receber, levanta as suas duas mãos. Porque agora, sabe o que Deus deu para Agar? Levanta teus olhos. Quando ela levantou os olhos, ela viu o quê? Um poço. Você está chorando que o cântaro acabou? Deus tem um poço. Ah, não tem como comparar. Um cântaro, o que é um cântaro? O cântaro é a medida do que as pessoas podem te dar. Nada a comparar com a medida do que Deus quer te dar. É um poço inesgotável. Agar olha para o poço, Agar olha para a água, bebe quantas vezes você quiser. Então agora recebe o que Deus vai te dar. Deus quer te dar em nome de Jesus sonhos novos, projetos novos, esperança. Deus está desenterrando tudo aquilo que você mesmo enterrou. Deus está agora trazendo cura para aquelas feridas que você nunca deixou serem curadas. A ferida da traição, do abandono, da rejeição, da humilhação, a ferida da solidão, a ferida da violência física, da violência verbal, da violência sexual, assim, a ferida do desprezo. Ah, Senhor, são tantas feridas, mas essas são mulheres fortes, valentes, plenas diante de ti. Enche, Senhor, não um cântaro, mas que elas possam se encher com a água do poço, que elas possam beber todos os dias da água do poço. O Senhor só escolheu mulheres fortes e valentes para este momento, mulheres que vão receber restituição, mulheres que vão se levantar para guerrear pela sua família, mulheres que entrarão em todas as áreas da sociedade, Senhor, cheias de Deus, restauradas, não vão ser destruídas por ofensa, não vão ser destruídas pelas adversidades, não vão ser destruídas pelas tragédias da fraqueza. Elas retiram força. Restaura a força, restaura o ânimo. Eu clamo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria orar de uma forma específica sobre mulheres com depressão. E eu gostaria de fazer um convite especial. Eu gostaria que você viesse aqui. Não tenha vergonha. Venha aqui à frente. Não há vergonha em dizer que você está lutando contra a angústia, a tristeza e a depressão. Sabe por quê? Porque um dia eu já estive paralisada por ocasião da morte da minha irmã, que se suicidou. Eu caí em depressão. E eu amava a Deus. Mas as minhas emoções não estavam fortes para aguentar esse golpe. Por isso que eu digo, a roupa inteira é uma força de Deus para você poder enfrentar os golpes da vida. Não aceite a folha de figueira. E se você está vivendo angústia e depressão, eu quero te dizer que com a mesma cura com a qual eu fui curada, eu quero declarar sobre a vida de vocês, no lugar onde há cinza na cabeça de vocês, o Senhor retira a cinza da tristeza, o Senhor retira a cinza dos sonhos que foram queimados e destruídos, e Ele coloca o óleo da alegria agora, o óleo da alegria descendo sobre a sua mente, e todo pensamento de angústia, dor e tristeza seja agora destruído em nome de Jesus. O Senhor coloca novos pensamentos,
o teu coração, deixa Deus tocar. Deixa Deus tocar agora no teu coração, lá onde mais dói. E você fala, eu nem sei aonde dói, está doendo tanto que eu já não sei aonde dói. Então fala, Deus, toca no meu coração inteiro, toca tudo, toca a minha cabeça, toca meu coração. Restaura agora, Senhor, corações machucados, corações dilacerados, mulheres golpeadas pela dor. Ah, Senhor, elas vão sair daqui com esse calcanhar curado. Elas vão pisar na cabeça, Senhor, dessa dor. Elas vão pisar na cabeça dessa dor com a força que o Senhor dá. A dor não vai destruí-las. Ah, Senhor, elas vão ficar mais fortes por causa desta dor. Que a ferida se transforme em cicatriz. Que o Senhor agora feche essa ferida. Para de sangrar. Para de sangrar agora. O Senhor mesmo coloca a mão aonde está sangrando, para paralisar agora esse sangramento. Ele mesmo, assim como Ele cuidou de Agar, Ele se revela agora. Eu te persegui, eu te ouvi, eu te vi, e hoje eu estou te dando um poço de alegria. No lugar da tristeza, alegria. No lugar da angústia, paz. No lugar de ser despedaçadas, sejam inteiras e plenas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Aleluia. Deixa eu te usar para curar. Começa a deixar. Aleluia. Vai recebendo, vai deixando tudo aquilo que deixava seu coração triste. Uma unção sobre a tua vida, uma unção de alegria. Aquilo que era luto, o Senhor está trocando as tuas vestes hoje, e Ele está te dando vestes de alegria, vestes de alegria. Ouça a voz do Senhor. Senhor, mostra mulheres que têm ouvido vozes nesses dias, mas a única voz que vai prevalecer o seu ouvido vai ser a voz do Senhor. É o que Ele diz ao seu respeito. Todo espírito de morte, suicídio, nós declaramos agora fora, fora, fora desse ambiente. Espírito de loucura, espírito de loucura, fora, 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 fora desse lugar. Oh, aleluia, aleluia. Oh, todo vazio está sendo preenchido pela presença do Senhor na tua vida. Você que estava sentindo um vazio, que chegou aqui sentindo um vazio, uma dor que te consumia, hoje o Senhor está derramando cura sobre você. Cura, Ele está preenchendo os lugares vazios, Ele está preenchendo os lugares vazios da tua vida. Ora, balabaxeira na cana, labás. Estão jorrando nesse lugar. Oh, aleluia. Deixa eu te usar para salvar. Aleluia. Enquanto eu te uso, eu oh, larabaxeira na cana labás. Oh, larabaxeira na cana labás. Larabaxeira.
Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Aleluia. Para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que Tá. te faz chorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Quando o Senhor me dava esse tema, e em uma dos meus estudos ali, meditando, Ele falava sobre voltar à origem e curar essa origem. Quando eu curo essa origem, a gente fala muito sobre paternidade biológica, né? O nosso pai biológico. Mas muitas de nós estamos feridas na nossa paternidade celestial. Deixamos de crer que somos filhas amadas, importantes, valorosas para Ele. E num desses meus estudos, o Senhor ministrou muito ao meu coração que quando você cura a sua origem nele, você entende que você não precisa da aprovação de ninguém. Aleluia. Você entende que você não precisa competir com ninguém. Amém. Você entende que você já é amada. Amém. E você entende que nada que você faça pode fazer Ele amar mais você. Então você entende esse lugar não como um lugar de serviço, mas um lugar de filha, de paternidade. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu sou para Ele, sobre quem Ele é para mim. Então quando essa raiz, quando a nossa origem for curada nele, eu vou conseguir me relacionar bem com todas as outras pessoas. Amém. Dentro de casa, na minha comunidade de fé, no ambiente social onde eu estou inserida, porque eu sei quem eu sou nele. Amém? Amém. Então está tendo uma cura aqui. Amém. Existe um ambiente de cura nesse lugar. Aleluia. Eu creio. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não conseguimos fluir, o nosso cajado não floresce, a roda não gira, porque não estamos curadas nessa paternidade, não tomamos posse dela. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele é suficiente. Aleluia. 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 Ele é suficiente. Aleluia. Jesus é suficiente. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Então volte para o seu lugar Amém. com a certeza Aleluia. que Ele é suficiente.